Oi, gente, boa tarde, boa noite para quem está no Brasil. Sejam bem-vindas, bem-vindos à série de palestras do programa de português da Universidade da Geórgia. É, Essa é a série de palestras com escritores indígenas que nós organizamos para a primavera, para a gente e 2022.1 no Brasil, né? O semestre letivo. É, Antes da gente iniciar a palestra e de eu apresentar o palestrante de hoje, a professora Cris Lira, que é a supervisora do programa de português, ela vai comentar sobre os próximos eventos que a gente vai ter, tá bom? No semestre. Então, primeiro vocês conseguem ver minha tela? Sim? Eu gostaria de convidá-los e convidá-las e convidá-los a este evento aqui, que vai ser o primeiro evento do português, o primeiro evento do português cara a cara, sim, na verdade o segundo evento, porque nós já tivemos um evento com o Jean Costa. Este vai ser um evento de arte em que nós teremos a presença das alunas Lunara Gonçalves e Vera Bula, no dia 2 de março, da 1 às 3, aqui no Gilbert Hall. E nós temos aqui também o convite já para o próximo evento da nossa série de palestras com escritores indígenas, que é para o dia 24 de março, com a escritora brasileira Márcia Cambeba, e se chama Ancestralidade, Cultura e Identidade, um mergulho no Rio Amazonas. Esse evento vai ser um evento feito pelo Zoom, assim como este evento de hoje, e estão todos convidados. Obrigada, Cecília. Obrigada, Cris. Bom, gente, então eu queria dar as boas-vindas ao professor Edson Caiapó. Eu acredito que ele está presente aqui em algum lugar. Sim? Ah, tá ali. Queria dar as boas-vindas ao professor Edson Caiapó, mesmo que virtualmente. É, Hoje, o professor Edson vai fazer uma palestra para a gente, intitulada Literatura Indígena, Vozes da Ancestralidade. Edson Caiapó é pertencente ao povo Memengocré Caiapó, nascido no estado do Amapá, no Amazônia. Ele é escritor indígena, professor de História e Educação Indígena na Licenciatura Intercultural Indígena do Instituto Federal de Educação da Bahia, além de ser professor credenciado no programa de pós-graduação em Ensino e Relações Étnico-Raciais na Universidade Federal do Sul da Bahia. É doutor em Educação e mestre em História Social. Então, nós damos as boas-vindas. Muito obrigada, professor Edson, por ter aceitado o nosso convite. Então, a ideia da palestra é que o professor Edson vai ter um momento de fala dele e depois a gente vai abrir para perguntas e respostas. E todos vocês podem tanto fazer a pergunta diretamente, como podem colocar a pergunta também no chat, né? No chat, pode ser em português a pergunta, se sentir confortável para fazer uma pergunta em inglês, a gente pode tentar traduzir, tá bom? Muito obrigada e seja bem-vindo, professor Edson Caiapó. Olha, muito obrigado pelo convite, né? Eu fico muito feliz assim, né, por estar aqui com vocês, né, para nós fazermos esse diálogo. Para nós indígenas, né, é muito importante fazer essa difusão, né, dos nossos saberes, das nossas concepções de mundo, né, falar das nossas histórias, das nossas memórias, né, por conta de que é, é necessário que a comunidade mundial saiba o que está acontecendo por aqui, pelo Brasil, né? Então, apesar de sermos povos de uma resistência histórica muito forte, né? Apesar dessa nossa resistência, existe uma política de massacre dos povos indígenas assim, constante aqui no Brasil, né? Que não para, não cessa. O tempo todo a gente tem que estar organizando estratégias, né, de resistência contra o Estado que quer exterminar os nossos povos, expropriar os territórios, né, originários, e por aí vai, né? E aí, olha só, os povos indígenas, né, eles são povos de oralidade, por excelência, aqui no Brasil, né? São povos que a maior parte, não, uma parte considerável, não tem escrita, né? Tem só a língua falada. O povo Mbengocré mesmo, só agora, muito recentemente, começou a trabalhar a escrita, né?
e tem muitos povos que não têm, né, a língua escrita, né? E outros, né, têm a língua escrita muito recente, de tal maneira que, por excelência, os povos indígenas são povos, então, da oralidade, né? A escrita, ela veio de fora, ela é uma tradição de fora do ponto de vista cultural, não faz parte dessa tradição originária, mas nós estamos nos apossando dela, inclusive para o empoderamento, né, das nossas lutas, né, das nossas tradições. Então, assim, quando nós pensamos, né, quando foi falado esse título, né, dessa palestra, né, Literatura Indígena, Vozes da Ancestralidade, eu acho que é importante assim destacar a ideia de ancestralidade. Ancestralidade está vinculado às espiritualidades, né, indígenas, né, às cosmovisões, as nossas formas de conceber o mundo, as nossas formas de ritualizar, né, a vida. E a ancestralidade, então, está vinculada às forças da natureza, né, está vinculado aos hábitos e saberes milenares dos nossos povos e aos nossos modos próprios de vida. Então, assim, para ser bem objetivo no que eu estou falando, olha só, eu estou com uma camisa, né, que é uma camisa que representa forças da natureza, né? Uma pintura corporal utilizada por indígenas em rituais, né? Aqui atrás de mim, olha só, eu não planejei nada disso, sabe? Porque eu pensei em falar isso agora. Mas aqui atrás de mim tem, por exemplo, pena de pássaros, né? De gavião, tem uma pena de gavião, tem cestaria, né? Que é um maracá. Aqui do outro lado tem um colar muito bonito de asa de besouros, né? E tem uma série de outros objetos, né? Artesanatos indígenas. Do lado de lá também tem cocar de pena. Aí eu estou dizendo isso tudo porque, assim, para nós, povos indígenas, as forças da natureza, sejam animais, sejam vegetais, seja pedra, né? Seja o que for, elas estão sempre presentes no nosso cotidiano. Olha só, eu resolvi tatuar no meu corpo uma pena, né, por exemplo, né? Aqui tem um desenho que é de uma entidade sagrada, uma entidade da floresta, que é chamada de caruana, né? E essas caruanas, que são os espíritos da floresta, eles fazem contato com as lideranças espirituais para organizar a vida na aldeia. Bom, mas olha só, mas por que eu estou falando disso, né? Para reafirmar esse vínculo, né, muito próximo que os povos indígenas mantêm com as forças da natureza, né? E isso está presente no nosso cotidiano, nos artesanatos, né, na arte, nas vestimentas, né? Nós sempre estamos o tempo todo utilizando essas coisas que vêm diretamente ali da natureza, que não passa por um processo de sintetização industrial, por exemplo, né? Nós pegamos da natureza, produzimos e utilizamos. E que não é só para enfeite, diga-se de passagem, viu? Essas coisas estão aqui na parede, mas são objetos, instrumentos que nós utilizamos no cotidiano, né? No nosso cotidiano. Então, a ancestralidade, portanto, tem a ver com essas coisas, né? Com a espiritualidade, tem a ver com com os nossos hábitos, com os saberes milenares, né? Com as histórias que nós aprendemos, porque quando a gente fala assim de oralidade, e quando eu afirmo que os povos indígenas são povos da oralidade por excelência, o que está sendo dito é que os aprendizados indígenas eles se dão, sobretudo, nessa relação de uma transmissão de saberes dos grupos mais velhos para os mais jovens, para as crianças, né? Para os jovens, para os adolescentes. Os mais velhos, o tempo todo, eles estão ensinando através da fala, né? Nenhum caiapó, nenhum mebengocré aprende a ser mebengocré lendo livros, né? Nenhum pataxó aprende a ser pataxó em teorias ou em livros, né? Nós aprendemos isso no convívio cotidiano, nas relações ali de oralidade. Dito isso, eu preciso assim fazer uma contextualização, sabe, rápida, histórica, para poder entrar na questão mesmo da literatura propriamente, né? A história, eu vou falar assim do caso brasileiro de maneira geral, né? A história produzida, ensinada nas escolas e montadas nas universidades e nos centros de pesquisa,
de pesquisas, assim como a literatura e as ciências, aqui no Brasil, elas, assim, de maneira muito efetiva, elas silenciam os povos indígenas. Elas excluem os nossos povos e excluem os nossos saberes. Sempre nós, povos indígenas, e nossos saberes, somos vistos como inferiores. E somos vistos, inclusive, pelo Estado brasileiro como grupos de pessoas e saberes que estão em processo de extinção e que a extinção virá em breve, porque nós somos biologicamente, culturalmente inferiores e não conseguiremos acompanhar o progresso nacional, né? Isso que se diz o tempo todo, né? Desde muito tempo na história. Então, nós somos transformados dentro da escola em folclore, né? Nós somos apresentados como folclore, como heranças que ficaram de povos que já não mais existem, né? Nós somos desumanizados, né? Dentro da escola, dentro das universidades, nos meios de comunicação, né? Nós somos assim tratados com um racismo e com estereótipos tão violentos que nos transformamos em animais, né? E, na verdade, quando os colonizadores europeus chegaram aqui no Brasil no século XVI, eles chegaram dizendo exatamente isso, que nós não éramos humanos, né? Os nossos antepassados não eram humanos, né? Eram animais, porque nós não tínhamos fé cristã, né? Assim, toda essa violência historicamente montada, ela não se dá sem resistência. A violência não cessa, mas o tempo todo os nossos povos estão organizando formas de resistência contra a expropriação dos nossos territórios originários, contra o racismo, contra os estereótipos, contra as perseguições, né, que nós temos sofrido historicamente, né? O tempo todo estamos pensando nas organizando estratégias de resistência. O movimento indígena, né, tem conquistado muitos direitos, especialmente a partir da década de 1970, quando o Brasil passou por um processo de redemocratização. O movimento indígena entrou em ação, passou a se organizar de maneira muito sistemática e conquistamos muitos direitos, né? E aí nós temos, então, realizado ações políticas, né, nos vários setores da sociedade brasileira, nas universidades, nos parlamentos. Temos conseguido eleger, inclusive, representantes nossos no parlamento brasileiro. Temos, assim, feito um esforço muito grande para dialogar com as universidades, e os nossos jovens e adolescentes, nossos jovens, sobretudo, e adultos, estão entrando nas universidades para fazer cursos superiores, para fazer especializações, para fazer mestrado, para fazer doutorado, como é o meu caso e de tantos outros que já chegaram aí. A Márcia Cambeba, que você falou há pouco, ela está terminando, ela está no processo de doutoramento, né, na Universidade Federal do Pará, lá na Amazônia. E nós, então, temos feito um esforço muito grande para ocupar os espaços, né, que nos são abertos, e se não forem abertos, nós pressionamos para que esses espaços existam, né? Então, por exemplo, eu estou aqui, sou Membegocré, sou do movimento indígena, né, considerado liderança do movimento indígena, faço muito ativismo, e estou aqui em uma universidade renomada, falando para pesquisadores, né, para professores, para estudantes. Para nós, movimento indígena, isso é um grande avanço, sabe? Assim, a demonstração de que, de fato, nós estamos tendo uma força para fazer esse diálogo que é tão necessário, né, com os diversos grupos sociais. E aí, vejam só, nessa conquista de espaços e nesse movimento de resistência e de montagem de resistência, de montagem de estratégias para a resistência, entra a literatura indígena, né? Então, para nós, povos indígenas, né, e nós, escritores indígenas, a literatura indígena é um poderoso instrumento de resistência, sabe? Não é a escrita simplesmente para diversão ou para lazer. Na verdade, é uma estratégia de resistência, porque, vejam só, nós, como eu falei ainda há pouco, não somos povos originariamente da escrita, nós somos da oralidade, mas nós temos feito um esforço grande para podermos, então, nos apossar da escrita, e a partir dela, que não faz parte das nossas tradições originárias, a partir dela, fazermos um movimento de produção, né, da literatura para dialogar com a sociedade brasileira, dialogar com a comunidade internacional, né?
E aí, então, a literatura indígena é um instrumento que propicia visibilidade das nossas memórias históricas, né? Visibilidade das nossas histórias, visibilidade das nossas cosmologias, né? Das nossas concepções de mundo, inclusive para as pessoas terem bastante clareza que o Brasil não é um país homogêneo. O Brasil é um país extremamente diverso, né? É um país onde só línguas indígenas são mais de 270 línguas indígenas fluentemente faladas no Brasil, né? São mais de 300 povos diferentes. Então, só que a sociedade brasileira não sabe disso. As escolas não ensinam isso. O povo brasileiro não conhece essa diversidade indígena. Então, como que nós vamos fazer as pessoas conhecerem essa diversidade? Através da literatura indígena, dessa literatura que nós estamos produzindo, né? E aí nós apresentamos para a sociedade, fazemos o diálogo dentro da escola, né? Essas publicações chegam nas escolas e nós vamos lá para as escolas fazer o debate dentro das escolas e das universidades também, né? Para demarcar esse espaço por meio da literatura. Obviamente que são vários instrumentos e vários meios de resistência, mas o que eu estou dizendo é que a literatura tem sido um instrumento muito forte para nós fazermos esse diálogo, denunciarmos, né, através da literatura, as ações genocidas do Estado brasileiro, né? Esse massacre que não para de assassinato de lideranças indígenas, invasão dos territórios indígenas, desrespeito dos nossos direitos que estão assegurados na Constituição. Todas essas problemáticas nós trazemos para dentro desse diálogo literário, né, que nós temos produzido. Então, assim, é preciso, né, eu não tenho nenhuma dúvida que é necessário, assim, dialogar, né, é preciso nós ouvirmos também, obviamente, mas nós temos ouvido muito historicamente, né, o que vem de fora. Temos ouvido muito o que escrevem sobre os povos indígenas, né? Sempre assim, durante muitas décadas e séculos, escreveram muito sobre os indígenas, mas não foi uma escrita dos indígenas. E muito do que se escreveu sobre os indígenas traz assim uma carga muito grande de equívocos, de racismo. Por exemplo, aqui no Brasil, tem no século XIX, no final do século XIX, um grande escritor chamado José de Alencar, né, que é considerado um dos grandes nomes da literatura brasileira, escreveu horrores sobre os povos indígenas, sabe? Fez um desfavor de criar tantos preconceitos e racismo contra os povos indígenas. E aí o José de Alencar escreveu, por exemplo, um livro chamado Iracema, né? E esse livro transforma os indígenas em seres muito dóceis, pessoas que não apresentam qualquer resistência contra a violência colonizadora, né? São pessoas que amam de paixão os colonizadores violentos. E a Iracema, que é uma moça indígena, no final da história ela morre de paixão por um colonizador, morre literalmente, né? E todos os outros indígenas da história são apaixonados pelos colonizadores que são muito violentos. Então veja só que essa literatura do romantismo do José de Alencar, eu diria assim que fez um desfavor para nós povos indígenas. Então nós queremos o diálogo, sim, sabe? Queremos fazer esse diálogo intercultural, é necessário, nós temos absoluta certeza que é necessário, mas tem que ser respeitoso. E nesse diálogo intercultural, deve haver um entendimento de que as nossas tradições, as nossas memórias, os nossos saberes, as nossas espiritualidades são tão importantes quanto os saberes, né, e histórias dos outros povos, né? A interculturalidade tem que se dar nesse nível. Então, nessa perspectiva da literatura indígena, queremos sim fazer o diálogo, né? Mas queremos ser ouvidos, queremos ter protagonismo nas nossas escritas, nas nossas produções, né? E assim, um dos objetivos desse diálogo todo e dessa produção literária dos povos indígenas, eu diria assim que é construir um mundo mais humano, sabe? Porque o mundo, né, como está, as relações sociais, vamos chamar assim, né? As relações sociais como estão, né? E aí eu faço recorte Brasil, mas eu fico também pensando, né, em outros lugares fora do Brasil, né? São relações sociais extremamente desgastadas, onde as pessoas não se respeitam, onde as guerras estão o tempo todo ocorrendo,
onde as pessoas querem jogar bomba sobre as outras, onde as pessoas não respeitam as outras formas de vida, né? Não respeitam as florestas, não respeitam os rios, não respeitam as montanhas, não respeitam o ar. E aí, veja só que nós estamos fazendo um convite, através da literatura indígena, para que as pessoas passem a perceber que é muito importante a vida humana e não humana, que nós, seres humanos, temos que respeitar, sabe, os animais, temos que respeitar as árvores, temos que respeitar as fontes de água, temos que respeitar as montanhas, para que haja uma convivência mais humana, sabe, no planeta. Porque, afinal de contas, né, um outro afinal de contas que eu estou aqui dizendo, nós muitas vezes subestimamos o planeta Terra. Isso tudo que eu estou aqui expressando tem a ver com o que estamos escrevendo e produzindo, né? Então, nós, assim, subestimamos a Terra, em vários sentidos, né? Nós subestimamos no sentido de achar que nós podemos fazer bagunça à vontade aqui na Terra e que a Terra, sabe, vai padecer no final, né? A gente acha que a Terra é muito fraca, né? A gente faz o discurso, hoje, de que a Terra vai sucumbir, né? E aí eu fico imaginando assim que a Terra é um organismo vivo muito forte, sabe? E que a qualquer momento a Terra pode reprovar a humanidade por conta de toda essa bagunça que a humanidade está fazendo. Reprovar e dar nota zero, sabe? Todo mundo reprovado. E dar nota zero significa assim, sabe? Que a Terra pode transformar a humanidade em poeira cósmica, sabe? Num piscar de olhos. Então, assim, nós, seres humanos, temos que acalmar, né, os nossos espíritos e as nossas ações para que nós possamos, assim, viver com alguma tranquilidade aqui no tempo presente, mas que também a gente garanta às futuras gerações, né, a tranquilidade para as futuras gerações. Todos esses recados nós estamos dando na literatura indígena, né, nessas escritas que nós estamos fazendo, que é uma escrita protagonizada, né? Então, uma das características fortes da literatura indígena é o protagonismo. Quem que escreve literatura indígena? São indígenas. São indígenas que estão escrevendo sobre as ancestralidades indígenas, né? São indígenas que estão falando das suas histórias né, do povo, história de pertencimento, das resistências, das lutas, né? E, portanto, a literatura indígena é uma voz coletiva. Apesar de nós estamos produzindo e fazemos a escrita muitas vezes individualmente, mas essas vozes que ecoam na literatura indígena são concepções de mundo coletivas. Nós temos bastante evidência, bastante clareza sobre isso, né? São saberes coletivos que estão sendo expostos e que estão sendo colocados para o diálogo junto com a comunidade brasileira e com a comunidade mundial. E aí eu diria assim, sabe, que nós somos apóstolos, né? Usando aqui uma linguagem cristã, né? Eu tenho uma formação cristã, eu vim de internato, né? Internato cristão, né? Fui seminarista, fui, como é que fala, missionário, né? E aí eu vou aproveitar aqui, né, para falar que nós, povos indígenas, somos apóstolos das nossas ancestralidades. Somos apóstolos dos saberes dos nossos antepassados. Somos apóstolos das vozes dos rios, das montanhas, das árvores, dos espíritos das florestas. É exatamente esse movimento que nós fazemos, né? Então, o movimento da literatura indígena, né, assim, sistematizado, aconteceu a partir, né, desembocou a partir eu diria assim, da década de 80, né, meados dos anos 80, mais ou menos, começaram as primeiras produções, né, da literatura indígena. E aí eu queria citar alguns nomes assim de pioneiros, é importante, né, pioneiros da literatura indígena. Eliane Potiguara, né, uma grande guerreira dos nossos povos, do povo potiguara. Quero citar aqui o nome do Olívio de Ecupé, do povo Guarani, Olívio de Ecupé, grande escritor indígena. Daniel Munduruku, né, um outro nome renomado, né, um dos mais renomados, né, escritores indígenas, escritor de mais de 40 livros, né, da literatura indígena. Ailton Krenak, que é uma das maiores lideranças dos nossos povos, inclusive lançou aí recentemente a obra que já virou best-seller, né, que é o Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Esse livro já tem versões em várias línguas, né, pelo mundo afora.
A Graça Graúna, uma outra grande escritora indígena, uma das nossas pioneiras, né? Então, assim, hoje esse movimento vem ganhando muita força e temos ocupado muitos espaços, né? Nós somos assim convidados e convocados para fazer debate nas universidades, nos centros de pesquisa, nas instituições, né, vinculado à literatura. A semana passada, não, esta semana agora saiu uma coletânea de textos publicado pelo Laboratório de Linguística da Universidade Federal de São Carlos, aqui no Brasil, né? Então, são textos de escritores indígenas, uma obra belíssima que está disponibilizada em PDF. Depois eu coloco aqui para a gente no chat, tá? Essa publicação é bem recente e nós temos publicado em vários periódicos, né, de universidades, universidades europeias, universidades norte-americanas. Esse movimento tem ganhado muita força, muitos indígenas, né, especialmente mais jovens, estão embarcando nesse movimento e um movimento que está muito encorpado. Eu queria, assim, encerrar fazendo uma fala bem rápida sobre duas obras que eu lancei da minha autoria, né? Você falou ainda agora há pouco do Nós, né? Uma antologia de literatura indígena, né? Vocês conhecem essa obra? Essa obra é belíssima, ela é uma coletânea, são vários escritores indígenas, né, de vários povos, contando as suas memórias, histórias, né, cosmovisões. E o primeiro texto desse livro, o primeiro capítulo, foi escrito pela Aline Caiapó com a minha ajuda, né? A Aline Caiapó é a minha esposa, minha grande parceira, grande guerreira. Está por aqui ouvindo a conversa. Mas foi da minha autoria este livro. Eu queria apresentar rapidamente. Olha, Projetos e Presepadas de um Curumim na Amazônia. Foi publicado por uma editora brasileira chamada Positivo. É uma editora, né, de grande porte aqui no Brasil. E esse livro recebeu um prêmio da Unesco, né, da Cátedra de Literatura da Unesco, e recebeu também o prêmio Tamoios de Literatura da Fundação Nacional de Literatura Infanto-Juvenil. Esse livro aqui, eu arrisco dizer que é uma espécie de autobiografia. Eu conto sobre a minha infância, mas no livro, em momento algum, eu falo que sou eu, né, o personagem principal. Mas né, então eu vou contar a história de uma criança, da infância, né, de uma criança na floresta, né, as brincadeiras nos grandes rios, nos igarapés, na floresta, observar e brincar com os animais, subir em árvores, aquela infância bem ali mesmo da floresta amazônica, no estado do Amapá, na fronteira com a Guiana Francesa. Esse menino, quando completou 8 anos, foi para um internato cristão, num lugar longe da sua terra, numa viagem pelos rios da Amazônia, uma viagem de 7 semanas pelos rios, 7 dias, né, de viagens pelos grandes rios da Amazônia, e fui para um lugar chamado Altamira, tá? E lá em Altamira fui, então, estudar no internato com um rigor muito grande, para nós aprendermos, né, os signos, né, os conhecimentos dos não-índios. Nós recebemos castigos assim, tipo arrancar troncos de árvores muito grossas pela raiz, sabe? A gente tinha que cavar com picareta, enxada, com instrumentos, e nós ficávamos assim, tipo, 2 semanas cavando até conseguir arrancar o tronco pela raiz. Mas por que esse castigo? Ora, ou porque nós não cumprimos as lições dentro do tempo determinado, ou então porque nós fazíamos coisas que não podíamos fazer, tipo tomar banho de rio, era proibido, tinha muito rio na região, mas éramos proibidos de tomar banho de rio. E todos nós, né, tomávamos banho de rio o tempo todo nas nossas terras. Éramos proibidos pegar frutas na floresta, éramos proibidos observar a floresta, né? Então, tudo que nós fazíamos nas nossas comunidades, nós éramos proibidos. Só que nós nos organizávamos para fazer o que nós gostávamos de fazer sem que fôssemos pegos de surpresa, né? Mas quando éramos pegos, o castigo era muito severo, né? E aí eu conto toda essa trajetória ali de internato, né? A minha cristianização e depois a minha saída do internato e o meu trabalho de missionário, né? Em alguns lugares no Brasil, e depois a minha entrada na universidade em um reviravolta tal que todo esse potencial de missionário, todo esse potencial de orador se transformou num instrumento
de colaboração na luta do movimento indígena brasileiro e, no final das contas, escritor da literatura indígena, né? Então, obviamente que eu aprendi a escrever muito bem na língua portuguesa, aprendi a falar muito bem na língua portuguesa, e tudo isso me serve hoje para a gente fazer esse movimento, né, de literatura, esse ativismo, né, no movimento indígena brasileiro. Rapidamente, eu quero falar desse lançamento aqui, olha. Um Estranho Espadarte na Aldeia. Né? Um Estranho Espadarte na Aldeia. Esse livro foi publicado por uma editora de São Paulo chamada Primata, editora Primata. Um Estranho Espadarte na Aldeia. Esse livro aqui, olha, ele tem 6 meses de lançamento e tem uma notícia que não é muito boa, ele está esgotado, sabe? Então, a editora já está articulando aí uma reimpressão, segunda edição, coisa desse tipo. Foi muito rápido o negócio. Esse livro é a junção dos meus trabalhos de mestrado e doutorado que eu fiz em História, a junção dos 2 trabalhos na literatura, né? Rapidamente, será que dá tempo de eu narrar bem rapidamente, sim, 5 minutos, será que dá tempo? Então, vamos lá. Tá, pode ir, Edson. Eu não vou fazer defesa de mestrado nem doutorado, não, tá? Mas eu preciso contextualizar isso, né? No mestrado, eu fiz uma pesquisa sobre um presídio que foi construído na década de 1920 no território indígena, lá no município do Oiapoque, lá no meio da floresta amazônica, na fronteira com a Guiana Francesa. Esse presídio construído, ele servia para prender pessoas rebeldes no Brasil, pessoas rebeladas, revolucionários, comunistas, anarquistas, sindicalistas, né? Então, o presidente do Brasil, Arthur Bernardes, resolveu criar esse presídio para isolar e exterminar esse pessoal que gosta de revolução, né? Vamos assim dizer, bem resumidamente. E muitos morreram, a maioria, de fato, das pessoas que foram para lá morreu no meio da floresta, morreu de malária, de febre amarela, doenças tropicais e tal. Muitos dos presidiários eram estrangeiros, que estavam chegando no Brasil ali no final do século XIX, início do século XX, né? Estavam chegando no Brasil e eles chegavam com ideias revolucionárias, especialmente italianos. E nas minhas pesquisas de arquivo, eu tive acesso a prontuários de muitos desses presidiários. E eu foquei em um prontuário de um anarquista italiano que morava no Rio de Janeiro, era sindicalista, e as principais provas do crime que ele cometia, né, foi condenado ao crime de subversivo. As principais provas eram livros de poesias que ele escreveu e publicou. Poesias belíssimas que ele publicou, né? Ele era um camarada muito interessante, né? E ele era um típico europeu, assim, né? Italiano. Ele era bem alto, tinha quase 2 metros de altura, né? O cabelo bem claro, a pele clara, os olhos azuis e tal. Aí, veja só, no doutorado, eu pesquisei sobre o povo caripuna, que é o povo lá desse território onde o presídio foi construído. Eu pesquisei sobre a espiritualidade caripuna, sobre os rituais, né? Sobre o cotidiano, sobre a educação caripuna e tal. Aí, para escrever este livro, sabe, eu pensei o seguinte: eu preciso fazer um presidiário fugir do presídio de Clevelândia do Norte. E aí eu peguei esse italiano, sabe, pincei esse italiano e fiz ele fugir, né? Baseado em fatos reais, obviamente, então, né, a história. Esse camarada fugiu e ficou durante algumas semanas perdido na floresta, né? E passou fome, né? E, enfim, ele conseguiu chegar numa aldeia caripuna depois de muito tempo. Ele chegou na aldeia e aí teve aquele encontro ali, né? Chocante, né? Um rapaz, né? Com um tipo físico no formato que eu descrevi ainda há pouco, chegando ali numa aldeia de um povo de estatura mediana, cabelo liso, bem liso, né? Escuro, pele mais escura, né? Olhos escuros, e aquele encontro chocante. Mas os indígenas receberam muito bem esse rapaz, cuidaram dele, né? Deram alimento, deram água, né? Fizeram chá para curar, né? Os males, né? Ali físicos. O pajé cuidou dele, né? O pajé fez pajelança. E quando esse rapaz começou a ficar bem, ele era anarquista, viu? Ele tentou fazer
altos discursos para os indígenas, caripuna, tentando transformar os indígenas em anarquistas, dizendo que era necessário abolir toda forma de opressão, abolir todo tipo de poder. E os caripunas diziam para ele assim: meu amigo, você está ficando louco, onde é que você está vendo aqui poder, onde é que você está vendo opressão? Poxa, olha aqui, presta atenção aqui, né? Tudo a gente decide coletivamente, ninguém está oprimindo ninguém aqui, nós vivemos de maneira muito equilibrada, eu acho que esse seu discurso não é para nós, seu discurso é para outro lugar. Esse rapaz acalmou o espírito dele, começou a observar as coisas em volta. E ele começou a achar tudo muito lindo, né? Porque os indígenas vivem ali no meio de uma floresta, dentro de tomam banho todos os dias num rio muito limpo, um rio que dá para tomar água, sabe, assim, sem precisar filtrar, uma água muito boa. E os caripuna cuidam muito uns dos outros, sabe? Quando um adoece, muita gente ali para cuidar, e o pajé, né, fazendo as pagelanças. E aquele rapaz foi, então, e começou a experimentar aquelas coisas, andar na floresta, tomar banho de rio, participar de rituais. Ele experimentou a bebida ayahuasca, né, que é uma bebida de ritual, né? Tomou ayahuasca, tomou rapé, paricá nas narinas, né? E ele, nessa coisa dos rituais, ele teve, assim, grandes mirações. A gente chama de mirações, sabe? As mirações são essas pegadas, assim, espirituais mesmo, para valer, muito forte. E nessas mirações ele aprendeu muita coisa e foi se espiritualizando, eu vou assim dizer, sabe? Ele foi aprendendo sobre a importância de valorizar as árvores, de valorizar os rios, de valorizar as montanhas, de valorizar os espíritos da floresta, de valorizar as pessoas, né? E aí ele começou a ter um aprendizado, e ele começou a perceber como que as tradições indígenas são bonitas, e como que as tradições indígenas podem colaborar para reconstruir tudo que foi destruído em nome do progresso. E o diálogo prossegue, viu? Eu vou parar por aqui sobre essa narrativa. Esse livro, ele logo vai estar disponibilizado. Olha, projeto Um Estranho Espadarte na Aldeia. Ele está esgotado, de fato, mas a editora já está se articulando aí para disponibilizar novamente, né? Enfim, eu quero encerrar, né, de fato, dizendo assim que esse tempo de crise que nós vivemos, né, crise mundial, né, não é só uma crise de Covid, né, uma crise de pandemia, é uma crise econômica mundial, é uma crise socioambiental, a Terra está com febre, a Terra está aquecendo, né, e a humanidade está preocupada, começou a se preocupar, pensando, gente, mas vai todo mundo morrer, né? E aí tem esses encontros internacionais, os chefes de Estado se reúnem para reavaliar o que está sendo feito do ponto de vista do desenvolvimento, mas a destruição está muito acelerada, porque o ser humano resolveu embarcar num projeto que é o de decretar guerra à terra, decretar guerra pelo ar, pelas águas, pelas florestas, né? Decretar guerra geral à terra e à natureza. E o resultado disso é uma devastação absurda e um consumismo muito acelerado, e essas coisas precisam ser revistas. E os povos indígenas têm disposição para dialogar e ensinar, né, trazer ensinamentos sobre como nós podemos nos portar na terra de maneira que não seja tão agressivo no formato que está sendo. A literatura indígena, particularmente, pode colaborar nesse diálogo, pode colaborar na reconstrução de tudo que foi destruído em nome do progresso, pode colaborar para um presente mais, sabe, um tempo presente mais tranquilo para nós e para um futuro tranquilo para as futuras gerações. Porque a literatura indígena está dando uma série de dicas que não são nossas, né? É de uma coletividade, vem dos nossos antepassados que desde muito tempo estão dizendo assim sobre o perigo desse projeto de desenvolvimento no formato em que ele está. Então, eu tenho absoluta certeza de que a literatura indígena abre um diálogo muito promissor sobre tantos assuntos, né? Sobre racismo, sobre diversidade sociocultural, sobre relações ambientais, né? E nós temos essa disposição de fazer o diálogo. Eu vou parar por aqui, falaria a noite toda, mas, né, a gente tem que criar mesmo o diálogo e não o monólogo. Fico à disposição aí para fazer a conversa.
Muito obrigada, professor Edson Caiapó. Muito, muito obrigada. Excelente. É uma inspiração poder escutar você e aprender um pouquinho mais sobre a literatura indígena brasileira, né? Essa ferramenta e esse instrumento de resistência que muito nos inspira, né? Eu queria muito agora poder escutar dos nossos estudantes, que eu imagino que eles tenham perguntas. Quem quiser falar, pode falar. Quem quiser escrever no chat e a gente vai lendo as perguntas. Eu acho Eu, que eu acho que eu já posso começar. Tem duas perguntas no chat e as pessoas pediram que eu lesse. Então, a primeira pergunta, que são várias perguntas, na verdade, é do aluno de doutorado Daniel Ferreira da Silva, e ele perguntou assim: o professor falou sobre como povos indígenas são vistos e identificados pelos brasileiros. Gostaria de saber como o professor e as comunidades indígenas veem os brasileiros. Eles se sentem brasileiros de alguma forma ou são nações à parte? Usam a nacionalidade brasileira apenas porque são obrigados e em quais contextos? Teriam acesso a todos os serviços e direitos básicos, como educação, se não por meio da adesão à nacionalidade brasileira em algum nível? Isso, são várias perguntas. Posso falar? Olha, olha só, assim, eu quero reafirmar que o Estado brasileiro, e antes do Estado brasileiro, o Estado português, sempre pensaram num projeto de transformar os indígenas em não indígenas, né? O Estado brasileiro chamava isso de projeto de integração dos povos indígenas à comunhão nacional, né? Então, o sonho do Estado brasileiro é que não existisse mais indígenas, que nós indígenas aprendêssemos todos os signos, né, digamos assim, da sociedade brasileira e abandonássemos as nossas tradições originárias. Isso não aconteceu e eu ouso dizer que isso nunca vai acontecer, né? O Estado brasileiro que tira o cavalinho da chuva. Portanto, só que tem uma questão, sabe? Porque o Estado brasileiro não desiste, né, do massacre, da violência. Então, esse massacre ele está em marcha, né? Os territórios indígenas são invadidos o tempo todo, com a permissão né, do Estado. Né? Os povos indígenas são desassistidos do ponto de vista das políticas públicas, né? Porque uma das perguntas aí colocada é assim: nós temos acesso aos serviços? Temos acesso a serviços muito precários, mais precários do que para o restante da sociedade brasileira, sabe? Porque os povos indígenas a maioria dos povos indígenas vivem isolados dos centros urbanos. Então, lá dentro das aldeias indígenas, né, o sistema de saúde é muito precário. E aí, para nós termos acesso a um sistema de saúde um pouco melhor, nós temos que sair da aldeia para a cidade. Só que para sair da aldeia para a cidade, a gente precisa de transporte. Tem aldeia que só é possível acesso através de helicóptero, né, no meio da floresta amazônica. E aí a gente não tem helicóptero, né? Se nós fizermos a solicitação de um helicóptero, provavelmente vai chegar dentro de 15 dias um helicóptero para buscar uma pessoa doente na aldeia. E lá na aldeia tem um postozinho de saúde que só tem, sabe assim, remédiozinho para dor, sabe, analgésico, né? Enfim, aí tem os programas de assistência financeira, né? Pessoas em alta vulnerabilidade recebem bolsas, né, de valores diversos. Aí o indígena sai da aldeia, vai para a cidade para fazer inscrição nesse projeto, né, nesses projetos aí de assistência. Aí quando o parente chega numa lan house, aí ele abre lá o formulário, aí está escrito lá CPF, coloca o seu CPF. Aí o parente fala assim: CPF, o que é isso? Ora, mas se não tiver CPF, você não tem acesso a nada, né? Então os povos indígenas são tão desassistidos que não tem sequer os documentos básicos, né? Porque o Estado brasileiro não propicia isso, né? Eu estou falando assim de maneira geral, obviamente que alguns povos indígenas têm mais facilidade em relação a isso, né? Mas uma parte muito grande não tem acesso e o Estado brasileiro não viabiliza, né, essas coisas básicas, né, para a pessoa ser cidadã. Então, assim, somos povos desassistidos do ponto de vista da saúde, do ponto de vista educacional, né? Nós conquistamos legalmente, nos últimos anos,
o direito a uma escola diferenciada, uma escola que ensine na língua materna e que ensine também assim de forma intercultural, dialogando a ciência com os saberes milenares dos nossos povos. Conquistamos isso legalmente. Mas, do ponto de vista prático, o Estado brasileiro não viabiliza a realização dessa escola, que nós chamamos de escola diferenciada, intercultural, bilíngue, comunitária, né? O Estado faz muito pouco esforço para que isso se efetive. Então, sabe, resumindo, sintetizando, nós, indígenas, somos brasileiros, sim, né? Somos brasileiros e, se bobear, somos os primeiros brasileiros, né? Porque estávamos aqui antes, né, da chegada, né, os nossos antepassados aqui estavam antes das chegadas das caravelas e de todo esse movimento de ocupação do Brasil. Somos brasileiros, mas somos desassistidos. Desassistidos de tal forma que, em muitos momentos, a gente desanima de sermos brasileiros. Então, lá no Oiapoque, por exemplo, no Amapá, um parente sai da aldeia, dentro do Brasil, tá? Ele sai da aldeia para ir num centro urbano, aí ele diz assim, olha, eu vou lá no Brasil e daqui a pouco eu retorno. É uma viagem longa de barco, né? Então ele faz o trajeto de barco, vai lá na cidade, compra umas coisas, volta. Aí ele chega e diz assim, olha, lá no Brasil, né, tem muita gente hoje, o comércio está muito agitado lá no Brasil, né? Porque aqui não é Brasil, aqui é, né, o nosso território caripuna. Eu fico pensando isso, sabe, que é uma desassistência tão grande e uma violência tão grande do Estado brasileiro que, em determinado momento, os povos indígenas desanimam de ser brasileiros, mas nós somos brasileiros desassistidos e violentados o tempo todo. Paro por aqui. Muito obrigado, professor. Já. Obrigado, Cris, também. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, Daniel, pela pergunta. Eu acho que essa pergunta veio muito a calhar e nos faz pensar muito a respeito dessa questão mesmo, né, do que nos constitui como Brasil e desse genocídio que vem em curso já há tantos anos, né, desde o princípio do que se vê como Brasil. Nós temos uma outra pergunta no chat que é da aluna de doutorado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é Fulbright aqui na Universidade da Geórgia, a Caiane Mendel, e ela disse: muito obrigada por essa oportunidade de diálogo, professor Edson Caiapó. Como educadora e professora de línguas, gostaria de ouvi-lo falar um pouco mais sobre a inserção de indígenas nas escolas e universidades brasileiras, especialmente quanto à relação com a língua portuguesa. Olha só, nós, nos últimos anos, né, temos feito muito diálogo, né, no movimento indígena, e chegamos à conclusão de que a escola, eu vou usar uma linguagem assim, não sei se é adequada, tá? Mas vamos lá, a escola é um mal necessário. A escola não é uma agência originária indígena, obviamente, né? Ela é estrangeira, ela veio de fora. E ninguém perguntou se os indígenas queriam escolas. As primeiras escolas que chegaram nas comunidades indígenas foram impostas dentro de uma política colonizadora. E foram impostas para transformar os indígenas em não índios, né? Para transformar os indígenas em brasileiros. E o negócio veio muito violento, né? As pessoas sofriam castigos físicos, né, para aprender a língua portuguesa. No século XVIII, foi proibido, né, falar as línguas originárias. Uma política chamada Diretório dos Índios impôs, olha, a partir de agora ninguém mais pode falar línguas originárias, ninguém pode falar Nhangatu, todo mundo tem que falar obrigatoriamente língua portuguesa. E aí, né, tiveram construção de muitas escolas e muito treinamento para os indígenas aprenderem a falar e escrever na língua portuguesa, né? Dentro de um processo de ensino que não dialogava com os saberes indígenas, né? Era um outro conhecimento que não tinha nada a ver com os povos indígenas, totalmente descontextualizado com as tradições indígenas. Só que aí, quando chegou ali na década de 1980, os reviravoltas políticos que aconteceram no Brasil propiciaram também a ordenação, a organização do movimento indígena nacional, movimento contemporâneo. E nesse movimento contemporâneo, né, nós começamos a pressionar o Estado brasileiro para
criação de um modelo de educação que dialogasse com as nossas línguas e os nossos saberes. Porque, apesar de toda a política de violência do Estado brasileiro, os nossos povos não pararam de falar as suas línguas originárias, nós não abandonamos as nossas ancestralidades e os nossos saberes milenares, né? E aí, então, começamos a dialogar ali na década de 80 com o Estado brasileiro, conseguimos que fosse aprovada uma série de leis que estabeleceram a educação com a língua materna, a educação, né, intercultural, dialogando ciência com os nossos saberes. Então, pressionamos muito o Estado. E as escolas dentro das nossas comunidades, hoje, elas tendem a ser interculturais. O Estado brasileiro não faz muito esforço para que isso aconteça. Então, ela é intercultural, em grande medida, graças ao esforço, os esforços da comunidade indígena, dos professores indígenas, né, das lideranças indígenas. Temos conseguido, assim, avançar, trazer a língua originária, nativa, para dentro da sala de aula, trazer os saberes indígenas para dentro da sala de aula, as cosmologias, dialogando com as ciências, porque também nós não estamos propondo virar as costas para as ciências, né? Temos feito esse diálogo. E assim, a língua portuguesa, nós, definimos da seguinte maneira: cada comunidade indígena, cada escola decide se quer a língua portuguesa ou não. A escola tem que ensinar na língua materna. Mas a escola indígena ela é bilíngue. Então, além da língua materna, você quer o que mais? Quer aprender também língua portuguesa? Quer aprender inglês? O que mais vocês querem aprender? Aí fique à vontade. Então, os povos indígenas têm optado pela língua portuguesa como segunda língua dentro da escola, né? Nós temos interesse em ter domínio da língua portuguesa para que a gente possa fazer a defesa dos nossos direitos na língua dos colonizadores, né? E nós temos feito isso e temos conquistado muito espaço, né? Porque a gente vai conversar com os parlamentares, a gente vai fazer discurso dentro do parlamento, a gente vai nos tribunais, a gente vai ocupando os espaços e tem que falar na língua portuguesa, porque as pessoas entendem na língua portuguesa. Vamos fazer os diálogos com as universidades, né? Com os pesquisadores e tal. E do ponto de vista das universidades, que é a outra parte da pergunta, nós temos, assim, encampado uma luta muito grande para a entrada da nossa juventude nesses espaços universitários. Porque no movimento de gestão dos nossos territórios originários, nós precisamos de advogados, precisamos de médicos, precisamos de engenheiros, precisamos de economistas, precisamos de professores, precisamos de odontólogos, precisamos dos mais diversos profissionais. E esses profissionais, obviamente, que vão ser formados nas universidades. Então, nós temos feito um esforço muito grande, diálogo com o Estado, temos conseguido, inclusive, políticas de cota, né? Cota dentro das universidades para que a nossa juventude tenha um direito de entrar na universidade e fazer esses cursos, né? Temos ocupado esses espaços e à medida que a nossa juventude entra na universidade, a universidade ganha um presente, sabe? Que é a oportunidade de dialogar com essa diversidade sociolinguística cosmológica. É isso. Muito obrigada, professor Edson. Nós temos várias mensagens aqui no chat agora, mas a próxima pergunta, quem vai fazer, e eu vou deixar que a pessoa mesma faça, é a Laís Cruz, que é nossa aluna de mestrado aqui no programa da Universidade da Geórgia. Eu te mandei mensagem, na verdade, a minha pergunta acabou sendo respondida. A gente estava se perguntando na aula da professora exatamente sobre essa questão de professores não indígenas nas comunidades, nas aldeias, se isso seria uma coisa positiva ou não. Acho que a sua resposta, professor, já esclareceu bem. Obrigada. Eu queria fazer um comentário aí, porque você está falando assim, né, de professores, né? Nesse caso específico. Então, durante muitas décadas e séculos, os professores que ensinavam nas escolas indígenas eram não índios, que não conheciam as nossas realidades, não conheciam a nossa língua, não conheciam as nossas tradições. Isso era muito maléfico, né, para os povos indígenas. Hoje em dia, dentro desse novo modelo de escola que nós estamos implantando ou tentando implantar, o que nós estamos dizendo para o Estado é que professor de escola indígena tem que ser indígena.
né? E aí nós estamos sendo atendidos nesse quesito, sabe? Então, hoje em dia, nós temos, assim, a maioria dos professores de escola indígena são indígenas, né? Isso é justo, né? Super justo. É isso. Então, só mais uma questão. Nós estamos aqui com 2 minutos, nós temos tempo para mais uma pergunta, que agora é o nosso aluno de mestrado também, o Virne Moizinho. E, Virne, eu vou deixar que você mesmo faça a sua pergunta. Posso falar bem rapidinho antes do Virne? Professor Edson, a gente pode ficar, se as pessoas quiserem, mais uns 10 minutinhos depois da hora para responder alguma pergunta? Obrigada. Muito obrigada. Virne? Certo. Primeiro que eu gostaria de agradecer a sua presença, professor Edson Caiapó, por vir aqui compartilhar o seu conhecimento e a sua visão conosco. E eu gostaria de saber do senhor se o senhor tem alguma sugestão de como trazer a cultura indígena para dentro das escolas em comunidades não indígenas de uma forma que não seja, ou que não se utilize de exotismo ou de caricaturas, ou que a cultura indígena seja respeitada como deve ser e não vire uma figura folclórica. A sua pergunta é muito bacana, sabe? Porque ela é muito legal, assim, porque ela é uma outra vertente da questão, né? Então, nós estamos falando de educação escolar para os indígenas, isso é uma coisa. Aí você está colocando, assim, a temática indígena nas escolas não indígenas, né? Isso aí é uma outra ponta da questão, que para nós, no movimento indígena e indígenas, é muito importante, porque, historicamente, sabe, o que aconteceu é que as escolas não indígenas, elas criaram exatamente esse indígena, nossa, característica, sabe, romantizado, a caricatura, né? Essa romantização, né? O indígena que não é real, o indígena cheio de estereótipos, sabe, de tal maneira que as pessoas pensam assim. Pensam várias coisas. Uma delas, eles pensam que indígena não existe mais, o que existe são só traços da cultura indígena, né, que fazem parte da tradição brasileira, da sociedade brasileira. Outros pensam que índio, de verdade, sabe, vive no meio do mato, isolado, não conhece computador, não conhece tecnologia, não veste roupa, e vão criando uma série de preconceitos, né? Aí muita gente fala assim, uai, mas você, Edson Caiapó, você é índio? Como que você é índio se você usa roupa, fala língua portuguesa, estuda, é doutor, é professor, né? E as pessoas vão, então, reproduzindo esses preconceitos e racismo, porque elas aprendem isso na escola. Só que nós estamos fazendo um esforço muito grande para reverter essa situação, para que o indígena, sabe, seja apresentado na escola num outro formato, no formato, eu diria assim, real. E sabe, nessa discussão, a gente conseguiu uma vitória, né, um avanço, que foi a aprovação de uma lei no Brasil, que é a Lei 11.645 de 2008, que fala da obrigatoriedade do ensino de história e cultura indígena nas escolas. E nós queremos protagonizar isso, sabe? Então, nós queremos que a sociedade brasileira saiba que nós, povos indígenas, somos povos contemporâneos, né? Isso é muito importante, somos pessoas de carne e osso, né? Nós somos povos de diversidade, não tem aquela coisa de todo mundo é índio, não, todo mundo é índio, não, calma aí, entendeu? São mais de 300 povos diferentes. Eu sou Caiapó, e perto lá do meu povo Caiapó tem o povo Assurini, tem o povo Xicrim, tem o povo Galibi, tem o povo Aiuai, tem o povo Caripuna, tem o povo Maruorno. São 300 e poucos povos diferentes, falantes de mais de 270 línguas diferentes, e a sociedade brasileira precisa saber disso. E a sociedade brasileira precisa saber que os povos indígenas estão, sabe, fazendo um movimento de jardineiros, né, das grandes florestas. Nós estamos tomando conta das florestas para a humanidade, porque se deixar solto, vão destruir tudo. E os territórios onde nós estamos, nós preservamos, a gente respeita a vida nas florestas, né? Então, é necessário que a escola faça esse diálogo. E a gente tem conseguido dialogar muito nas escolas brasileiras sobre isso, inclusive através da literatura indígena, sabe? Porque a literatura indígena desmistifica essas coisas todas, esses preconceitos criados contra os povos indígenas.
Eu sei do tempo, super apertado. Eu, de coração, eu falaria aqui, olha, a noite inteira com vocês. É tanta coisa que vem à cabeça, sabe? Mas o tempo é limitado. Então, eu vou devolver a palavra e fico aqui aguardando. Muito obrigado, professor. Joia. Temos mais alguma pergunta? Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Vai falar alguma coisa? Oi, Daniel, você queria fazer uma pergunta? É sobre a diferenciação entre os povos aldeados e os não aldeados, e o reconhecimento dos povos não aldeados, das pessoas indígenas aldeadas tanto pelas lideranças indígenas como cidadãos dessas comunidades, dessas nações, e também pelo governo brasileiro, né? Porque houve uma limitação de acesso, por exemplo, à vacina durante a pandemia para os povos indígenas, as pessoas indígenas. Então, olha só, aí você pergunta as diferenças, eu vou logo te falar de primeira mão as semelhanças, né? Porque no final das contas somos todos indígenas, de vários povos, né? Tanto os aldeados quanto os não aldeados. Mas, como você está apontando, o Estado brasileiro é tão, assim, genocida que ele trata o tempo todo de maneira diferente indígenas aldeados e não aldeados. E a sociedade brasileira aprende uma diferença que é irreal. Sabe, qual é a diferença? É o discurso que diz que o indígena que vive nos centros urbanos não é mais índio, ou não é índio de verdade, né? Esse discurso ele é muito ventilado aqui pelo Brasil, e o Estado brasileiro está convencido de que indígena fora de aldeia não é indígena, tanto é que não tem, sabe, os povos indígenas que vivem nas cidades não têm acesso a alguns direitos que os povos indígenas aldeados têm. Né? O movimento indígena é contrário a isso, né? O movimento indígena tem pressionado para que os povos indígenas sejam assistidos pelas políticas públicas, tanto estando nas aldeias ou não, sabe? Nós assim achamos um absurdo que o Estado brasileiro queira tratar dessa forma. Imagina, vamos supor, né? Eu saio da minha comunidade indígena, lá dentro não tem universidade, aí eu saio para ir morar na cidade e estudar. Aí lá na cidade eu vou fazer graduação, depois faço mestrado, depois faço doutorado, e nesse movimento de saída para estudar, eu não sou mais índio, não sou mais indígena, entendeu? O Estado brasileiro está dizendo que eu não sou mais indígena, e uma parcela muito grande da sociedade brasileira concorda que eu não sou mais indígena. Olha que absurdo. Então, assim, síntese, né, da nossa concepção indígena. Nós somos indígenas, independente de nós estarmos na aldeia, independente de estarmos em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Japão, na China, nos Estados Unidos, na Europa, aonde nós estivermos, nós seremos indígenas, né? Porque o pertencimento, a ancestralidade está aqui dentro de nós. Nós aprendemos isso com os nossos antepassados, com os mais velhos, e na educação lá nas nossas comunidades. E essa ancestralidade vai acompanhar a gente por onde nós estivermos. Os espíritos das florestas, né, os nossos antepassados, nos acompanharão e nos protegerão por onde estivermos. É isso. Obrigado, professor. Bom, professor Edson Caiapó, eu acho que então nós também poderíamos passar o resto da noite conversando. Eu mesma tenho muitas perguntas, mas acho que fica para um outro momento, uma outra oportunidade, que eu espero que aconteça e que não demore muito. Vou pedir à nossa bibliotecária para comprar seus livros aqui para a nossa biblioteca, porque a gente também está fazendo essa movimentação de encomendar livros do Brasil para que a biblioteca tenha os livros dos escritores indígenas. Eu acho que isso é muito importante, né? E eu queria agradecer em nome de todos nós que estamos aqui presentes, dos estudantes, dos professores, do programa de português na Universidade da Geórgia. Muito obrigada por ter reservado um tempo para conversar com a gente. Tenho certeza que todos nós aprendemos muito e a gente está passando por esse processo de educação mesmo, né? É uma deseducação, a gente está desaprendendo para reaprender, né?
e eu acho que isso é muito importante para todos nós. Então, muito obrigada por fazer parte dessa nossa caminhada. Muito obrigada a presença de todos. Foi uma conversa maravilhosa, realmente, como a Lunara está comentando. E nós ficamos em contato e muito sucesso com tudo, com todas as iniciativas da literatura, dos seus estudos. Olha, eu quero só dizer assim, por último, sabe, da minha felicidade de estar aqui, né? Pessoas tão simpáticas, perguntas muito bacanas. De fato, nós continuaríamos aqui, né? Mas tem os tempos aí que tem que ser cumprido. Fico à disposição para outros diálogos. E quero agradecer imensamente aí ao convite feito para estar aqui, tá? Fico à disposição para outros momentos. Tá joia, professor. Muito obrigada. Boa noite, tudo de bom. Obrigada, gente. Boa Obrigada. noite. Tchau, tchau.